A guerra na Ucrânia continua a ser um dos conflitos mais impactantes do século XXI, com repercussões não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Desde a invasão russa em 2022, a situação tem se desenrolado com intensas batalhas, sanções econômicas e uma mobilização global sem precedentes em apoio à Ucrânia. À medida que o conflito se arrasta, as táticas e estratégias de ambos os lados evoluem, levando a um cenário de incertezas. A situação atual. Hoje, 24 de setembro de 2024, os combates na Ucrânia se intensificaram, especialmente em regiões estratégicas. Nos últimos dias, as Forças Armadas da Ucrânia têm intensificado seus ataques na região de Kursk, uma área que, embora parte do território russo, possui relevância estratégica devido à sua proximidade com a fronteira ucraniana e a importância logística para as operações russas. Ataques ucranianos em Kursk. Os relatórios das últimas 24 horas indicam que as Forças Armadas ucranianas realizaram uma série de ataques coordenados na região de Kursk, utilizando uma combinação de drones, artilharia de longo alcance e ataques aéreos. As forças ucranianas visam desestabilizar as linhas de suprimento russas e minar a capacidade de resposta das tropas inimigas. Objetivos estratégicos. Os alvos principais dos ataques ucranianos incluem depósitos de munição, centros de comando e infraestruturas logísticas essenciais para as operações russas. As autoridades militares ucranianas indicaram que esses ataques visam não apenas causar danos imediatos, mas também provocar um efeito psicológico nas tropas russas, aumentando a incerteza e o medo entre os soldados. Resultados dos ataques. Os primeiros relatos sugerem que vários depósitos de munição foram destruídos, resultando em explosões visíveis de grandes proporções. Fontes independentes afirmam que essas destruições resultaram em um impacto significativo na capacidade russa de reabastecimento, especialmente em um momento em que a Rússia enfrenta dificuldades em mobilizar tropas e equipamentos devido às sanções econômicas e à diminuição de recursos. Uso de drones. Os drones têm sido uma ferramenta crucial nos ataques. As forças ucranianas utilizam tanto drones comerciais adaptados para reconhecimento e ataque, quanto drones militares mais avançados. Esses veículos não tripulados são capazes de atingir alvos com precisão e a um custo relativamente baixo, o que os torna uma escolha estratégica em um cenário de guerra prolongada. Reação russa. A resposta russa aos ataques em Kursk tem sido rápida e agressiva. Relatos indicam que a Rússia está reforçando suas defesas na região, movendo mais tropas e equipamentos para a frente. Além disso, bombardeios retaliatórios têm sido realizados em áreas próximas à fronteira, visando posições ucranianas e tentando impedir que a Ucrânia mantenha sua iniciativa ofensiva. Impacto na população civil. Os ataques em Kursk e a resposta russa também têm gerado preocupações em relação à população civil. Embora a maioria dos combates ocorra em áreas militares, os riscos de ataques colaterais e bombardeios indiscriminados aumentam a tensão entre a população local. As autoridades ucranianas têm tentado minimizar esses riscos, mas a complexidade do conflito torna essa tarefa extremamente difícil. O cenário internacional à intensificação dos combates em Kursk não passou despercebida pela comunidade internacional. Vários países ocidentais estão monitorando a situação de perto e há discussões em andamento sobre o aumento de apoio militar à Ucrânia. Novos pacotes de assistência, incluindo sistemas de defesa aérea e armamentos avançados, estão sendo considerados com o objetivo de fortalecer a capacidade ucraniana de resistir à agressão russa. Além disso, a questão das sanções à Rússia continua a ser um ponto focal nas reuniões internacionais. Enquanto alguns países defendem sanções mais severas,
Outros expressam preocupação com os efeitos econômicos e humanitários que essas medidas podem trazer. O equilíbrio entre a pressão sobre a Rússia e a necessidade de evitar uma crise humanitária mais profunda é um desafio constante para líderes mundiais. Desafios para o futuro. Enquanto os combates se intensificam, a situação na Ucrânia permanece volátil. Os desafios humanitários se acumulam, com milhões de pessoas deslocadas internamente e fora do país. A assistência humanitária é crítica, mas as dificuldades logísticas e a insegurança nas regiões afetadas dificultam a entrega de ajuda. Além disso, o custo econômico da guerra é imenso. A infraestrutura ucraniana foi severamente danificada e a recuperação exigirá tempo e recursos substanciais. A comunidade internacional deve estar preparada para oferecer apoio não apenas militar, mas também financeiro e humanitário, para ajudar a Ucrânia na reconstrução e na estabilização após o conflito. Conclusão. A situação em Kursk ilustra a complexidade e a gravidade do conflito atual. Os ataques ucranianos visam não apenas a destruição de capacidades militares russas, mas também a promoção de uma mudança de dinâmica no campo de batalha. Com a escalada contínua dos combates e a resposta russa cada vez mais agressiva, a possibilidade de uma resolução pacífica parece distante. A guerra na Ucrânia não é apenas uma batalha territorial, mas um conflito que desafia normas internacionais e questiona a ordem global. À medida que a situação evolui, a comunidade internacional deve estar atenta e pronta para agir, tanto para apoiar a Ucrânia, quanto para evitar uma escalada ainda maior do conflito. O futuro da região, e talvez de toda a Europa, depende das decisões que estão sendo tomadas hoje. O impacto dos ataques em Kursk e a resposta russa moldarão o desenrolar da guerra e suas consequências para o mundo. A esperança é que, em meio a esse turbilhão, a diplomacia possa encontrar uma brecha para um diálogo que conduza à paz, embora isso pareça uma meta cada vez mais difícil de alcançar.